Você já se perguntou como podemos viver uma fé genuína em um mundo cheio de aparências? Ou será que estamos praticando o que realmente cremos? Nesta lição, vamos explorar como a prática da palavra nos torna crentes autênticos e impacta o mundo ao nosso redor. Se você deseja crescer espiritualmente e viver uma vida de impacto, este estudo é para você. Ao longo do vídeo, você aprenderá o que significa ser um cristão autêntico, como a prática da palavra reflete nossa fé e como evita os perigos de uma vida de aparência. Quer saber como fazer da sua fé algo vivo e verdadeiro? Continue comigo até o final, porque esta mensagem pode mudar a sua forma de viver a palavra de Deus. Estamos estudando a lição número 3 da classe de jovens, que tem o tema a autenticidade, que leva à prática da palavra. O texto principal: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. A palavra de Deus é lâmpada que ilumina nosso caminho, mas na igreja Seala nos faz andar em trevas espirituais. Muitos ouvem a palavra, mas não a colocam em prática, tornando-se meros ouvintes e não praticantes. Isso nos expõe ao perigo de uma fé superficial e sem fruto. É essencial lembrar que o conhecimento sem obediência não transforma vidas, pelo contrário, nos afasta de uma vida de comunhão verdadeira com Deus. O resumo da lição: a autenticidade do cristianismo se revela na prática da palavra de Deus, por meio da escuta atenta, obediência e serviço conforme o exemplo de Jesus. Reflita sobre sua relação com a palavra de Deus. Ela tem sido sua lâmpada e luz, guiando suas decisões e atitudes. Peça ao Senhor que revele áreas em que você tem sido apenas ouvinte. E busque viver uma fé genuína, obedecendo aos ensinamentos de Jesus. Dedique tempo diário à leitura da palavra e ore para que Deus te ajude a praticá-la, mesmo diante dos desafios. Afinal, a verdadeira autenticidade se reflete em viver o que acreditamos. A lição tem 3 objetivos. O primeiro é conscientizar da importância de ser pronto para ouvir, tardio para falar e se irá. O segundo objetivo é explicar as ações que devemos ter referentes à palavra de Deus. O terceiro objetivo é destacar a palavra e a verdadeira religião. O texto bíblico se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 17. A advertência dessa palavra é que ser apenas ouvinte da palavra sem praticá-la é viver uma fé enganosa e sem frutos. Tiago nos alerta que a verdadeira religião não está nas aparências, mas em ações concretas de amor e em uma vida separada do pecado, a ira descontrolada, o uso impróprio da língua e a falta de compromisso com o próximo revela um coração distante de Deus. Não permita que sua espiritualidade se torne vazia sem transformação genuína. Devemos aplicar em nossa vida. Reflita sobre como você tem reagido ao ouvir a palavra de Deus. Você a recebe com mansidão e a pratica, ou se esquece logo após ouvi-la? Peça ao Senhor para ajudá-lo a viver de maneira coerente, refreando sua língua e demonstrando amor pelos necessitados. Lembre-se de que a verdadeira fé se expressa em atitudes que glorifiquem a Deus e beneficiem o próximo. Seja intencional em aplicar a palavra em todas as áreas de sua vida. A introdução: a carta de Tiago é conhecida por sua abordagem prática e direta. Em Tiago, o servo do Senhor desafia os seus leitores a serem cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enfatizando a importância de vivermos nossa fé de maneira prática. Nesta lição, estudaremos a respeito da importância da prática da palavra de Deus, destacando 3 pontos principais: o ouvir atentamente, o agir sobre a palavra e a verdadeira religião. Ponto 1. Pronto para ouvir, tardio para falar e se irá. Tiago 1:19. Subtópico 1. Pronto para ouvir. Versículo 19. Tiago nos aconselha a sermos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar.
Ouvir atentamente é o primeiro passo para compreender a palavra de Deus e então aplicá-la em nossa vida. A escuta atenta é fundamental. Somente os tolos falam sem ouvir primeiro. No entanto, os sábios ouvem atentamente e preparam o coração para receber a instrução divina. O sábio Salomão nos ensina que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Provérbios 18:13. É importante ressaltar que ouvir não é apenas captações, mas prestar atenção, compreender e responder de maneira apropriada. Ouvir implica, ponto A, querer aprender. A sabedoria começa com a capacidade de ouvir. Ponto B, ter empatia e compreensão. Ter empatia, elemento essencial para construir relacionamentos saudáveis e resolver conflitos. Ponto C, ter discernimento espiritual. O discernimento espiritual nos livra de muitos desabadores em nossa jornada de vida. Ponto C, ter discernimento espiritual. O discernimento espiritual nos livra de muitos desabores em nossa jornada de vida. Uma advertência desse subtópico é a falta de prontidão para ouvir e o impulso de falar ou agir com ira pode trazer consequências negativas em nossa relação com Deus e com o próximo. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1:20. Quem age sem ouvir demonstra imprudência, perde oportunidade de aprender e muitas vezes causa danos irreparáveis nos relacionamentos. Se não controlamos nossa língua e nossas emoções, corremos o risco de sermos tolos aos olhos de Deus e dos homens. Devemos aplicar em nossa vida. Examine suas atitudes. Você tem sido rápido para ouvir e tardio para falar ou agir com ira? Peça ao Senhor que desenvolva em você a paciência e a sabedoria necessária para ouvir atentamente antes de responder. Quando sentir o impulso de reagir com palavras precipitadas ou com raiva, ore pedindo ao Espírito Santo que o ajude a refrear suas emoções. Assim, você estará praticando a palavra e vivendo de acordo com a vontade de Deus. Subtópico 2. Tardio para falar. Versículo 19. Tiago nos exorta a sermos cuidadosos e refletir antes de abrir a boca e fazer uso das palavras. Esse cuidado nos leva a evitar respostas impulsivas, precipitadas, que possam causar mal a nós ou àqueles que nos ouvem. Precisamos de sabedoria para utilizar as palavras, falando somente aquilo que é bom para edificar, confortar e instruir, evitando fofocas, críticas, destrutivas ou mentiras. Se você não tem, peça a Deus o controle da sua língua. Em sua carta, Tiago destaca o poder da língua para o bem e para o mal. Tiago 3, versículos 5 ao 10. Controlar esse pequeno órgão do aparelho fonador é sinal de maturidade espiritual, pois na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Provérbios 10, 19. Uma advertência desse subtópico: as palavras, uma vez ditas, não podem ser retiradas. Tiago nos adverte que a falta de controle sobre nossa língua pode levar a transgressões graves, prejudicando nossos relacionamentos e nossa caminhada com Deus. A língua, quando usada de forma impulsiva, pode espalhar discórdia, mágoa e até destruição. A imprudência ao falar pode comprometer nossa maturidade espiritual, afastar-nos da sabedoria que devemos buscar. Uma aplicação pessoal: antes de falar, pare e pense. Pergunte-se: esta palavra edificará ou prejudicará? Pratique a moderação das palavras, buscando a sabedoria de Deus para usá-las para o bem, para edificar e instruir. Peça a Deus diariamente que controle sua língua e ajude você a ser mais cuidadoso com suas palavras. Em momentos de impaciência ou tentação de falar de forma impulsiva, busque o auxílio do Espírito Santo para refletir antes de agir. Uma advertência desse subtópico: a ira não controlada pode ter consequências devastadoras para o nosso relacionamento com Deus e com as outras pessoas. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1:20. E podemos facilmente cair no erro de agir de maneira impulsiva, machucando a nós mesmos e aos outros.
Quando a ira não é gerida corretamente, ela pode abrir portas para o inimigo em nossas vidas e nos afastar da paz de Cristo. A paciência e o autocontrole são sinais de maturidade espiritual e devemos sempre buscar agir como Cristo, que é tardio em se irar e cheio de misericórdia. Uma aplicação pessoal: em momentos de provocação ou injustiça, antes de responder com raiva, pare e respire. Peça ao Espírito Santo que lhe conceda paciência e domínio próprio, permitindo que você reaja com sabedoria e não conforme seus impulsos. Lembre-se de que, ao seguir o exemplo de Deus, que é tardio para se irar, você demonstra o caráter de Cristo em sua vida. Quando se sentir irado, busque orar e pedir a Deus para renovar o seu coração, substituindo a ira pela paz que excede todo entendimento. Ponto 2. Ações referente à palavra de Deus. Subtópico 1. Receber a palavra com mansidão. Tiago 1:21 nos encoraja a receber com mansidão a palavra em nós implantada. Isso significa reconhecer que não sabemos tudo, que temos sempre algo a aprender. Temos a necessidade de orientação diária de Deus, mantendo um coração ensinável. Entretanto, apenas ouvir sem praticar é insensatez. É construir utilizando como alicerce a areia. Tiago afirma também que agir assim é como um homem que observa o seu rosto natural no espelho e depois se esquece de sua aparência. É preciso receber a palavra com humildade, reconhecendo o seu poder e a necessidade que temos de ser transformados. Ouvir a palavra é importante, mas agir conforme ela ensina é crucial para se ter uma vida cristã saudável, abundante. Tiago 1:22 nos exorta a sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, pois a fé genuína se manifesta em ações que refletem a Jesus Cristo. Uma advertência desse subtópico é receber a palavra de Deus com mansidão é fundamental para a nossa transformação espiritual, mas não basta apenas ouvir. Muitos cristãos estão sendo enganados por sua própria religiosidade, ouvindo a palavra, mas sem aplicar em suas vidas. A prática sem obediência é como construir sobre a areia, não trará estabilidade. Devemos cuidar para não sermos somente ouvintes, mas praticantes da palavra, pois a fé verdadeira se reflete nas nossas ações. Não permita que a sua vida seja apenas um campo de conhecimento sem transformação. Uma aplicação pessoal: hoje, ao ouvir a palavra de Deus, pergunte-se: o que posso fazer para aplicar o que aprendi na minha vida? Lembre-se de que a prática da palavra é o caminho para experimentar uma vida cristã abundante. Se você encontrar algo em sua vida que não está alinhado com os ensinamentos de Cristo, busque com humildade a ajuda do Espírito Santo para viver conforme a palavra de Deus. Ao receber a palavra com mansidão, permita que ela transforme seu coração e suas ações, tornando você um verdadeiro discípulo de Cristo. Subtópico 2. Receber e praticar a palavra. A prática da palavra de Deus leva à transformação pessoal e, por essa razão, Tiago exorta aos seus leitores a serem cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Versículo 22. Ler, meditar e não praticar os preceitos divinos é tolice. Na atualidade, muitos têm o conhecimento, a formação teológica, mas não são praticantes da palavra e o conhecimento torna-se apenas teórico. Deus deseja que você conheça a palavra e a pratique, pois a verdadeira fé cristã se manifesta em ações quando aplicamos os princípios bíblicos em nossas vidas. Nossas ações e palavras revelam o Deus Pai e o Deus Filho. Praticar a palavra é amar o próximo. Tiago 2:8. Mesmo aqueles que não seguem a nossa fé, praticar a justiça é viver com integridade. Somente aqueles que desejam cumprir a palavra e se esforçam para isso são capazes de cuidar dos necessitados, conforme nos ensina o Senhor em Tiago 1:27, controlar a língua, Tiago 3, versículo 2 ao 12, e evitar o favoritismo, Tiago 2, versículo 1 ao 9. Uma advertência desse subtópico: é fácil cair na armadilha de ouvir a palavra de Deus e achar que por ter conhecimento já estamos praticando. No entanto, Tiago nos alerta que o simples ouvir sem a prática nos engana
Conhecer a palavra sem aplicá-la em nossas atitudes diárias é inútil e pode criar uma falsa sensação de espiritualidade. Cuidado para não se tornar um ouvinte apenas, pois a palavra fé se manifesta em ações concretas. Devemos aplicar em nossa vida. Avalie sua vida. Você tem praticado os princípios da palavra de Deus? A fé cristã não é apenas teórica, mas prática. Pergunte-se como as Escrituras têm moldado suas decisões, ações e palavras. Quando aplicamos os ensinamentos bíblicos, nossas vidas refletem mais o caráter de Cristo. Busque hoje ser mais do que um ouvinte, mais um praticante da palavra de Deus. Subtópico 3. Receber a palavra e obedecê-la. A obediência à palavra de Deus nos leva a desfrutar de uma vida abundante. Tiago afirma que a prática da palavra promove felicidade. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvintes esquecido, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. A lei perfeita é a palavra de Deus e a verdadeira liberdade é encontrada na obediência a Deus. A benção não está apenas em ouvir, mas em perseverar e colocar em prática os ensinamentos bíblicos. Isso implica um compromisso contínuo e dedicado à aplicação dos princípios bíblicos em todas as áreas da vida. A Bíblia está repleta de promessas de bênção para aqueles que obedecem a Deus, como, por exemplo, paz, Filipenses 4:7, direção, Provérbios 13 e prosperidade espiritual, Josué 1:8. Uma advertência: embora ouvir a palavra de Deus seja fundamental, ela se torna ineficaz se não for acompanhada pela obediência. Muitas pessoas podem até conhecer as Escrituras e entendê-las intelectualmente, mas se não aplicarem seus princípios na vida cotidiana, estão apenas enganando a si mesmo. Tiago nos adverte que aquele que ouve a palavra e não a pratica se esquece rapidamente de sua verdadeira condição. A obediência à palavra não é opcional. Ela é o reflexo de um coração transformado por Cristo. Não podemos nos contentar em ser ouvintes, mas devemos ser praticantes. Devemos aplicar em nossa vida. Pergunte a si mesmo: estou praticando a palavra de Deus em minha vida diária? Se você percebe áreas onde tem falhado em obedecer, é o momento de se reavaliar e pedir a Deus força para viver de acordo com os seus ensinamentos. A verdadeira liberdade e felicidade vem da obediência contínua a Deus. O que você tem feito para colocar em prática? A verdadeira liberdade e felicidade vem da obediência contínua a Deus. João 8:31-32. O que você tem feito para colocar em prática as verdades que aprende? Reflita sobre como suas ações podem ser um reflexo mais fiel à palavra de Deus, buscando sempre transformação em Cristo. Ponto 3. A palavra e a verdadeira religião. Subtópico 1. A religião pura e imaculada. A verdadeira religião manifesta-se em atos e palavras, pois Deus espera de seus filhos ações condizentes com a nova vida em Cristo, ou seja, ações mais éticas de compaixão e misericórdia. Sabendo que nas Escrituras existem várias recomendações para que venhamos a cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, do mais vulnerável, por seja, Tiago enfatiza que os atos de bondade, misericórdia e amor revelam uma fé autêntica. Cuidar dos necessitados é uma demonstração prática do amor de Cristo. Mateus 25, do 35 ao 40. Uma advertência desse subtópico: a verdadeira religião não é simplesmente uma prática de rituais ou uma declaração verbal de fé, mas sim a manifestação da fé por meio de ações concretas. Cuidar dos necessitados e viver em compaixão e misericórdia é um reflexo genuíno à nossa caminhada com Cristo. No entanto, muitos se envolvem em atividades religiosas, mas negligenciam a prática de amar o próximo e ajudar os mais vulneráveis. Essa falta de ação prática pode levar a uma fé superficial, distante dos ensinamentos de Cristo e nos colocar em risco de cair na hipocrisia. Devemos aplicar em nossa vida. É fundamental que avaliemos-nos constantemente se nossas ações estão alinhadas com o que a palavra de Deus nos ensina sobre verdadeira religião. Como você tem demonstrado amor e compaixão pelos necessitados em sua vida cotidiana?
Talvez seja o momento de olhar para as necessidades ao seu redor, seja na igreja, na comunidade ou entre os amigos, e buscar maneiras práticas de agir em misericórdia. Lembre-se de que Deus nos chama a ser a mão de Cristo, e estendendo ajuda e apoio aos que estão sofrendo, para que possamos refletir a verdadeira religião, que é pura e imaculada diante de Deus. Uma advertência desse subtópico: é fácil se deixar influenciar pelas normas e comportamentos do mundo ao nosso redor, mas precisamos estar atentos para não comprometer a nossa integridade cristã. A verdadeira fé é evidenciada não apenas por palavras, mas também por ações que refletem os princípios bíblicos, resistindo à tentação e seguir o fluxo do mundo. Devemos aplicar em nossa vida. Examine sua vida e reflita sobre suas escolhas diárias. Pergunte-se: minhas ações e atitudes estão alinhadas com os princípios de Deus? Se houver áreas em que você se afastou da pureza e integridade cristã, busque a ajuda do Espírito Santo para restaurar nessas áreas, permitindo que suas vidas sejam um reflexo genuíno da fé em Cristo. Uma advertência do subtópico 1: a verdadeira religião não é simplesmente uma prática de rituais ou uma declaração verbal de fé, mas sim a manifestação de fé por meio de ações concretas. Cuidar dos necessitados e viver em compaixão e misericórdia é um reflexo genuíno da nossa caminhada com Cristo. No entanto, muitos se envolvem em atividades religiosas, mas negligenciam a prática de amar o próximo e de ajudar os mais vulneráveis. Essa falta de ação prática pode levar a uma fé superficial diante dos ensinamentos de Cristo e nos colocar em risco de cair na hipocrisia. Devemos aplicar em nossa vida. É fundamental que avaliemos-nos constantemente se nossas ações estão alinhadas com o que a palavra de Deus nos ensina sobre a verdadeira religião. Como você tem demonstrado amor e compaixão pelos necessitados em sua vida cotidiana? Talvez seja o momento de olhar para os necessitados ao seu redor, seja na igreja, na comunidade ou entre os amigos, e buscar maneiras práticas de agir em misericórdia. Lembre-se de que Deus nos chama a ser a mão de Cristo, estendendo ajuda e apoio aos que estão sofrendo, para que possamos refletir a verdadeira religião, que é pura e imaculada diante de Deus. Subtópico 2: vida irrepreensível. Tiago nos adverte a vivermos de modo santo, ou seja, sem a mácula do mundo, e isso implica viver de acordo com os princípios bíblicos, resistindo às influências da nossa cultura. Uma vida incontaminada é um testemunho poderoso da autenticidade da nossa fé. Para se ter uma vida ilibada, é preciso estar em constante vigilância contra o pecado e as tentações do mundo. A carta de Tiago é muito prática, pois viver uma vida pura e íntegra é o poderoso testemunho da autenticidade da fé. Muitos são levados a Cristo por meio do exemplo de vida dos crentes. Uma advertência: é fácil se deixar influenciar pelas normas e comportamentos do mundo ao nosso redor, mas precisamos estar atentos para não comprometer a nossa integridade cristã. A verdadeira fé é evidenciada não apenas por palavras, mas também por ações que refletem os princípios bíblicos, resistindo à tentação de seguir o fluxo do mundo. Devemos aplicar em nossa vida. Examine sua vida e reflita sobre suas escolhas diárias. Pergunte-se: minhas ações e atitudes estão alinhadas com os princípios de Deus? Se houver áreas em que você se afastou da pureza e integridade cristã, busque a ajuda do Espírito Santo para restaurar estas áreas, permitindo que sua vida seja um reflexo genuíno à fé em Cristo. Conclusão: a autenticidade do cristianismo se revela na prática da palavra de Deus. Tiago nos chama a ser ouvintes atentos, praticantes dedicados. Tais atitudes revelam uma religião pura e imaculada. Ao ouvir com humildade, agir com obediência e servir com compaixão, demonstramos uma fé viva e verdadeira. Este chamado à prática não só transforma nossas vidas, mas também impacta positivamente o mundo e os que estão ao nosso redor. Assim, somos convidados a viver uma fé autêntica que transcende palavras e se manifesta em atos de amor e justiça. Você ficou até aqui e aprendeu a autenticidade que leva à prática da palavra? Se este tema é importante para você, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Deus os abençoe grandemente e até a próxima aula.